Muito bem, sempre uma alegria. E conosco também, ele que é psiquiatra e homeopata, doutor Aloísio Andrade. Bom dia, doutor. Bom dia, Gutenberg, Fernanda, Maria Fernanda, ouvintes e internautas. E quero fazer um rápido comentário, Gutenberg, sobre essa notícia aí das bacias de contenção, essa chuvada que tá aí, né, na época dela, tá certo, viu, gente? Não é para reclamar na quantidade é que a gente fica preocupado, né? Então, existem dois tipos de problema, Fernanda, que são os problemas evitáveis e os inevitáveis, né? Por exemplo, envelhecer é inevitável, adoecer é evitável, né? Então, essas bacias de contenção, elas funcionam como reservatórios a serem preenchidos antes da água descer na queda em excesso, no índice pluviométrico. Então, é muito importante que a administração pública pense nessas situações. Nós estamos vendo essa questão do incêndio lá na Califórnia, em Los Angeles, né? Você vê que realmente, se não houver uma prevenção, a natureza nervosa como está, e justamente, né? Porque é justo que ela se revolte com tantos maus tratos que nós temos impedido a ela. Eu acho então que nós precisamos disso, de prevenir, de estar atentos, porque é possível minimizar os danos. Entre o real e o ideal tem o possível, e que o possível seja o mais próximo possível do ideal. Doutor Aloísio, aquela coisa, né? A gente que está envolvido no trânsito ali, com todo cuidado e ao mesmo tempo vendo tanta coisa acontecendo, como ressaltou a doutora. Então, essa questão aí da sinalização, da advertência, da fiscalização, tudo isso é para proteger o cidadão ou realmente tem essa função de arrecadar um pouquinho mais, hein, doutor Aloísio? O problema, Gutenberg, é que, infelizmente, grande parte da população, e não é só no Brasil, não é só em Belo Horizonte, né? O mundo como um todo, as pessoas, elas não foram treinadas na infância, elas não tiveram aquela educação, o que a gente chama então de autocomando, de autocontrole. Então você precisa de ter esses controles sociais externos, né? E se não fossem a polícia, a justiça, o dinheiro e a população, a comunidade, a maior parte dos seres humanos, se você tivesse o que em francês a gente chama então de laissez-faire, né? Assim, pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, a gente teria uma balbúrdia, teria um caos, né? Infelizmente, se a criança não foi bem educada e se não introjetou, se ela não incorporou essa questão da adequação, né? E é isso que nos torna humanos. Nós temos falado aqui, Maria Fernanda, que a palavra humanizar é sinônimo de desanimalizar, ou seja, na medida que a gente vai sendo treinado através dos valores éticos, dos valores morais, dos valores espirituais e dos valores de respeito, se a gente consegue treinar a criança, ela introjetar isso, não precisaria de polícia nem de justiça, porque a própria pessoa teria consciência da adequação, do respeito ao próximo e do respeito às regras, né? Na medida que a gente, infelizmente, ou não recebe o treinamento ou não incorpora esse treinamento, acaba que a gente precisa mesmo de controles externos, e isso daí é uma coisa necessária. Não vejo como uma coisa nem desagradável, nem inadequada, porque precisamos sim de ter o limite externo para que cada um então se toque, para poder então, quem sabe, um dia não precisar desse controle externo, porque o controle interno funcionando, ele vai trazer uma pessoa que tem um funcionamento social coletivo respeitoso. Parte da população se reúne representando os demais, tenta pensar uma alternativa interessante. Claro que nem sempre agrada a todo mundo, a maioria das vezes não agrada a todas as pessoas, mas é uma forma de regulamentar para que cada um não faça aquilo que deseja apenas, mas também pense como sociedade e se encaixe naquele grupo, né? Isso mesmo, Fernando. O que acontece é que a gente tem dois lados, né? E são bem claros. O que a psiquiatria chama de eu, que é a nossa parte mais inteligente, a nossa parte mais sábia, que é a parte então cortical do córtex cerebral, onde ficam as memórias adquiridas. Todo o treinamento que a gente recebe está na região cortical. E temos a região subcortical, onde está o inconsciente, que a gente chama então a parte que é o ego. Então tem o eu, que é mais sábio, e tem o ego, que é mais imediatista. Essa parte do ego, que é a nossa parte instintiva, animal, ela não aprende, Maria Fernanda, ela é automática, tá certo? É o instinto da fome, é o instinto da sede, é o instinto da autopreservação. Então, há uma queda de braço entre o eu e o ego, que é a parte infantil, ela é muito limitada, porque ela é automática, ela não se desenvolve, ela não evolui, ela não amadurece, e trabalha basicamente, Gutenberg, com 6 verbos. Comer para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter alguma coisa que te dá prazer, que te deixa satisfeito e feliz, para momentaneamente preencher o vazio existencial, que é o vazio da alma. Então, o vazio do estômago é fome.
vazio da alma ou vazio existencial, tem a ver então com a angústia, que não é depressão, não é tristeza, não é doença, mas é uma fome, Maria Fernanda, por algo mais do que o que você tem. E os verbos do comer, curtir e descansar, quando esse lado infantil não está podendo fazer essas três coisas como gostaria, ou quando fez em excesso, aí tem os dois extremos, né? Aí os verbos mudam, passam a ser reclamar, ou de tudo, ou de todos, ou de Deus, ou de si mesmo, reclamar, enrolar, que é continuar fazendo uma coisa que você já devia ter parado, mas não parou ainda, ou não começar uma coisa que você já devia ter começado. E por último, a questão então do apelar, que é muito comum. Então o lado infantil nosso, instintivo e animal, ele nos acompanha até o fim da vida. Por isso a autoeducação, o controle de si mesmo, tomar as rédeas da vida nas próprias mãos é fundamental. E portanto a chamada indenização justa, prévia e em dinheiro. Então, eles têm direito, sim, a negar e a buscar na justiça o direito de serem ressarcidos de forma correta e adequada. Muito bem, fica esse impasse, né, doutor? E realmente todo mundo que já criou ali as suas raízes também, e fica naquela impossibilidade de, com uma indenização tão baixa, conseguir um local, sobretudo na região, né? Tem que partir para periferias também, e aí a coisa fica ainda mais complicada, né? Eu sou testemunho de duas regiões de Belo Horizonte. Uma delas na Barra de Santa Lúcia, que eu atendi o posto de saúde, fui médico lá durante 7 anos e vi a evolução que ocorreu, e também lá no antigo Cafezal, que hoje é o aglomerado da Serra, né, onde moro há mais de 40 anos. Então o que acontece? Houve uma evolução nos últimos 30 anos muito grande. Por que eu falo evolução? Porque a questão de esgoto, a questão de abastecimento de água, a questão de acesso mudou para melhor, muito melhor. Só que num primeiro momento, isso traz realmente desconforto e isso traz prejuízo para algumas pessoas, mas foi muito bem colocado pela Maria Fernanda que o interesse coletivo ele tem que prevalecer sobre o individual, não que você vai tirar o direito do individual. E lá no Cafezal, lá na descida do alto da serra até na Mendiçá, ali parte de baixo de Santa Efigênia, né, foram construídos pequenos prédios, pequenos apartamentos para não ser uma coisa enorme, né, e que substituíram muitos dos barracos, que eram coisas completamente precárias, completamente limitadas. Então, esse poder público administrando organizadamente, respeitosamente o processo, tem sim a possibilidade de fazer a redução de danos, tem sim a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, mas tem que ter um planejamento que seja feito a anterior. O problema é que a gente, que nem com relação à saúde, a gente vai pensar na saúde quando a gente adoece. Enquanto a gente está com saúde, a gente não dá nem bola para a saúde, porque é normal, né? Adoeceu, aí você valoriza. A mesma coisa, o poder público, ele vai tentar tomar providências, Fernanda, quando o bolo já está feito. Por isso a dificuldade, né? Depois que a coisa está naquela situação lamentável, aí é que se vai fazer alguma coisa. Então esse time, essa perda da oportunidade, do momento adequado, prejudica muitos resultados. O motorista que está lá lutando com tanta dificuldade, enfrentando escalas aí de 10, 12 horas rodando, e a pessoa vê aquele companheiro lá como um caixa eletrônico. Graças a Deus, esse aí teve sorte, né, doutor? O que chama atenção, Gutenberg, é que o sujeito ele vai repetindo aquelas ações nocivas para a sociedade a ponto da polícia já conhecer. E aí entra a questão, a doutora Maria Fernanda tem um bom, grande conhecimento, que é o seguinte: o fato da justiça acabar liberando, até por falta de espaço para essas pessoas ficarem presas, então a pessoa vai acostumando, né? E ela mal é presa, rapidamente é solta e já continua na sua vida de crimes, porque é um vício. Tem inclusive os estudos que mostram também que pessoas que roubavam por necessidade, de repente ganham uma loteria, recebem uma herança, então deixam de precisar de roubar para viver, né? E eles continuam roubando com a teoria, olha o raciocínio deles, ele faz um certo sentido, Fernanda, que eles dizem que é muito mais emocionante você obter algo roubando, porque tem risco, tem adrenalina, do que comprando. Isso é inacreditável, né? Mas é isso, é um tipo de uma dependência química, de um vício da pessoa que gosta de viver perigosamente, então não precisa de roubar não, mas como já
roubou várias vezes na vida e sentiu aquela emoção e depois aquela sensação prazerosa do alívio, ninguém me pegou, ninguém me flagrou, né? Então realmente precisávamos que a justiça tivesse um trabalho que fosse mais eficaz e que as punições envolvessem não só a pessoa ser jogada num lugar cheio de gente e cheio de más condições, mas que tivesse que trabalhar, Gutenberg. Eu acho que o preso, ele para almoçar ele tinha que trabalhar ou estudar de manhã, para jantar ele teria que estar trabalhando de tarde, porque fica aquela situação completamente absurda, né? Uma escola de aperfeiçoamento no crime e que gera o surgimento dessas facções, né? Que são grupos enormes, armados, profissionalizados na questão de prejudicar o cidadão comum, o cidadão que tem uma vida normal. Essa pena que efetivamente não restaura e não melhora esse cidadão para viver em comunidade. Então eu acho que a gente está precisando repensar o próprio sistema penitenciário brasileiro. E aí não é uma questão só de regra, vai muito além disso. E tem uma iniciativa, Gutenberg, muito bem sucedida, pena que não sejam tantas vagas assim, que é a APAC. Associação de Proteção ao Condenado. Nós temos várias. A primeira iniciativa foi uma iniciativa muito bem sucedida e foi seguida por várias outras. Nós temos vários municípios que têm. Na APAC, o preso, ele, enquanto direto interessado na qualidade de vida naquele espaço físico, eles é que administram. Então o custo é muito menor. E a pessoa não começa direto numa associação de proteção ao condenado, e quando falo em associação é porque é uma associação local, é uma associação da região, né? Então ele primeiro passa por um período com esse sistema prisional convencional, né? E depois vai para a PAC. E o índice de recuperação de quem cumpre pena na PAC, em alguns casos chega a 80%. É muito alto. Então, assim, existe um modelo que precisa de ser mais estimulado e ampliado, porque a solução, Maria Fernanda, eu acho que ela é sempre local, é sempre municipal. Sabe, tem um trabalho interessante que faz um raciocínio, chama assim, o mundo no meu quarteirão no mundo. Quer dizer, que se você usa aquela região, no caso o quarteirão, como se fosse a célula do organismo, a célula de um corpo, onde você tendo células saudáveis, você vai ter um organismo saudável, você vai ter um corpo saudável, né? Então, essa organização, essa socialização, ela pode melhorar muito. O que a gente tem a lamentar é que no mundo que 2000 anos depois da vinda do Cristo, e eu vejo o Cristo, Gutenberg, como sendo até mais do que uma pessoa, existiu, não existiu, era gente, era semideus, era Deus, era filho de Deus. A ideia do Cristo, ela traz nos 10 mandamentos o processo de socialização, o processo de humanização, o processo, então, de uma vida que seja mais humana e menos animal. Então, a gente lamenta que 2000 anos depois a gente tem esse número de guerras e a maior parte das guerras é por uma questão do egoísmo ou daquela população ou daquele dirigente. E a maioria das vezes é um dirigente, né, da cabeça precária, da cabeça pouco evoluída, que vai comandando como que se fosse, então, a locomotiva que puxa os vagões, e essa locomotiva sendo uma locomotiva que não tem uma evolução espiritual, que não tem uma evolução numa percepção mais ampla do que só o egoísmo, a gente acaba vendo essas situações aí lamentáveis. A gente teve essas experiências maravilhosas e quando o futuro, o presente também nos dá a possibilidade da gente ter esse revival, isso é gostoso, dá aquele sabor e pra gente apresentar também para as novas gerações o que a gente viveu, experimentou há algum tempo, né, doutor? Do ponto de vista prático, o marketing, ele deve ter a intenção de, junto com o produto, ele trazer algo que emocione, algo que traga, além do gosto, além do sabor, que traga o simbólico da coisa, né? Então, eu penso que tanto o produto, tanto o conteúdo quanto a embalagem são fundamentais, né? Uma coisa que prevalece sobre a outra, então são os dois, né? Agora, sobre essa questão de alimentação, Gutenberg, eu gostaria demais da conta de ver um investimento dessas empresas em alimentos mais saudáveis, com menos açúcar, com menos gordura saturada, com menos sal,
porque o sabor, temos um exemplo... Imaginou só a embalagem, né? Será que o produto também, né, doutor? Eles não têm essa preocupação, né? Nós temos um dos doces mais atraentes que tem, eu acho ele muito saboroso, evito, mas ele é uma delícia, o que? A paçoquinha. É bom mesmo. Tem 3 venenos associados que juntos ficam uma delícia, que é o amendoim, que é uma planta que tem muita gordura, então tem que ser usado comedidamente, mais o sal e o açúcar. Então, juntou esses 3 elementos aí, fica uma delícia. Mas para a saúde, né? A mesma coisa dos refrigerantes. Mesma coisa, então, dos teores de açúcar que a gente tem em vários produtos, né? Nós precisamos ter mais consciência, gente, porque o alimento é o combustível, é a gasolina que a gente coloca no nosso tanque, ou seja, no nosso corpo, né? Então, precisavam de ter entre as empresas que elas trouxessem como atraente a menor nocividade dos seus produtos, não só ser gostoso, não só ser saboroso, mas ser também saudável, isso é fundamental. Doutor, sempre uma alegria revê-lo, muito obrigado pela presença e um excelente final de semana para o senhor. Obrigado, Gutenberg, despedindo aqui dos ouvintes internautas, lembrando de uma campanha que vem desde 2003, né, 22 anos atrás, começada no Reino Unido, que hoje em vários países ela é feita todo mês de janeiro, que eles dão o nome de Janeiro Seco, que é a pessoa tentar, depois das festas de fim de ano, de Natal, de Réveillon, tentar diminuir ou ficar um tempo sem beber bebidas alcoólicas para dar um refresco para o organismo. O fígado é o terceiro órgão que mais se reproduz depois da pele e do intestino, Gutenberg, ele se renova. Então, um período sem essa intoxicação é muito importante, fazer períodos de abstinência para o próprio organismo então se recuperar e você poder depois usar a bebida de uma maneira até mais satisfatória, mais prazerosa.